Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Diogo Cruxem, sou professor de desenho e de filosofia da arte, residente de São Paulo. Hoje eu venho, com o convite do Joel, a dar uma palestra a vocês e também participo da exposição, junto com outros grandes artistas que tem aqui, artistas visuais, né? Aqui tem que discriminar porque tem arte, vai acontecer arte de todas as formas nesse evento, né? Em primeiro lugar, fica muito difícil falar depois do Ricardo da Costa. Fica bem humilhante, na verdade. E está acontecendo o contrário do que aconteceu no meu curso Arte e Reflexão, em que foi um curso meu, apresentei em São Paulo presencial, gravei, ele também é um infoproduto, e eu fiz 4 encontros. No último, eu chamei o Ricardo da Costa para terminar o meu curso, porque eu queria fechar com chave de ouro. E aí ele participou muito humildemente, como se fosse uma live, e ele deu uma palestra falando sobre a arte sacra, né? Nada mais pertinente. Bom, hoje eu pensei no tema seguinte, a gente conversou, eu e o Joel, falou assim, o que a gente vai falar? Você vai falar sobre as artes visuais, mas o que você poderia contribuir? Ele comentou, olha, composição, né? Eu mesmo falei, ótimo assunto, podemos falar sobre a linguagem, sobre a composição, essa questão mais técnica, né? Mas eu pensei, é um momento muito oportuno de falar a respeito do clássico. Porque existem palavras que são subjetivas ou que são difíceis, mas outras são quase impossíveis de interpretação, de explicação. Como que eu posso definir com poucas palavras, ou se é possível definir em palavras, o que é, por exemplo, a beleza? E mais, o que é passível e merecedor de ser chamado de clássico? Isso é muito pesado. Isso é quase a mesma pretensão que um ditador tem, de falar o que se deve ou não proibir. É quase a mesma coisa. Nesse sentido, isso me faz lembrar o Mário Ferreira dos Santos, ele fala o seguinte, que na arte existem 4 eixos de interpretação. Um deles é a ética, que a gente tem o gosto é um eixo imediato, você bate o olho e você vai falar se você gosta ou não. Isso eu estou falando das artes visuais. Você ouve na música, enfim, e assim por diante. Mas existem outros eixos. O eixo que eu vim tocar é sobre a ética. Gostar ou não interessa na ética. A ética, ou às vezes interessa porque ela é consequência. A ética é o seguinte, essa arte deve ou não ser valorizada, deve se fazer dessa forma ou não. Isso é o valor ético que o espectador, vocês, todos nós, temos diante das obras. Eu estou falando da nossa impressão diante das obras. É isso. Esses são valores que se geram ao redor das obras. Então nós temos várias impressões, né, que são geradas, que as obras conseguem emitir. E é um pouco disso que eu quero falar hoje com vocês. Trouxe aqui obras também para mostrar, obras de arte. Deixa eu pegar aqui. Então, na verdade, o que eu levanto aqui é uma provocação, porque a gente está diante de um impasse. O impasse é o seguinte, isso daí é do conhecimento, e na verdade muitos historiadores e críticos da arte concordam nesse termo, que clássico só é definido com um tempo. Ou seja, depois que você tem um distanciamento de uns 100 anos, você vai poder falar se, olha, realmente até hoje eu lembro disso daqui, isso marcou, o outro não. Então, olha o perigo de, no presente, você falar isso daqui será um clássico. É até bom fazer isso, né? O cara é um clássico. Bom,
nós não sabemos se vai sobreviver. Tem outra questão também, né? Existe a questão se faltará mérito ao artista. Também tem isso, né? O pessoal costuma falar muito do Van Gogh, Vincent Van Gogh, que ele morreu depressivo porque ele não conseguiu vender os quadros dele e que ninguém valorizou a arte dele. Na realidade, não era nem o intuito dele aparecer. Ele não queria isso. Se a gente lê Cartas ao Theo, que é o irmão dele, né, ele deixa isso muito claro, que uma certa vez, um curador procurou para fazer a exposição, fez uma crítica positivíssima a respeito da obra dele num jornal, numa revista da época, e ele escreveu assim, olha, não quero, como o Gauguin, que era um contemporâneo a ele, entrar nesse meio, nesse meio social, eu não tenho esse... É como se ele, em outras palavras, eu não tenho esse estômago para isso, não gosto dessa gente, dessa panela artística, eu não quero saber disso. Então, foi escolha dele. Mas aí, é lógico, né? Vamos contar outra história. Pelo menos eu que fiz artes visuais, é sempre assim, né? Ele é o ícone, ele é o arquétipo do gênio incompreendido. E depois disso fica um calo, né? Van Gogh não foi reconhecido, né? E aí o artista, que por mais que ele não tenha talento hoje, ele vai dizer, ninguém me reconhece, eu sou que nem um Van Gogh. Aí fica chorando as pitangas, né? Acontece que Vincent Van Gogh tinha talento, sim. Tinha talento. A gente pode não gostar. A gente pode até estar no eixo do gosto. Nem por isso a gente pode partir para o eixo da ética e dizer que não se deve pintar como Van Gogh. Eu gostaria de mostrar um pouco disso para vocês hoje. Sabe que Roger Scruton, que inclusive o professor Ricardo da Costa mencionou, foi um importantíssimo filósofo a respeito da arte. Ele escreveu diversos livros a respeito. Um deles, A Beleza, e que deu subsídio para o documentário A Beleza Importa. E as pessoas, geralmente o que eu percebo, filósofos e professores de filosofia hoje, se pautam muito dentro do Roger Scruton para poder falar a respeito de arte. Mas existe um problema que Etienne Gilson, que foi um filósofo do século XX, que diz o seguinte, cuidado, filósofos, vocês não põem a mão na massa para falar sobre arte. É complicado isso. É muito fácil ver a arte como um símbolo, uma coisa, uma entidade, né? A arte ela deve trazer um símbolo, ela deve carregar arquétipos, ideias, como se elas fossem vapores. Mas a arte ela está no objeto. A arte está no papel e a gente precisa da plataforma, do material, a gente precisa do mundo para ela existir. Ela não fica só na cabeça do artista. Então, na verdade, o artista está constantemente em contato com a matéria, com aquilo que pode fazer a gente escorregar. É assim como na igreja a gente fala, né? Os santos... Eles foram altamente reconhecidos porque eles estavam em situação que era de pecado ali para qualquer um cair, eles não caíram. Foi por isso que foram reconhecidos, né? Não que eu estou querendo comparar artista com santo, mas há um problema mesmo. Então, quando a gente fala da Universidade de Artes, é evidente que se estamos numa sociedade em crise, é óbvio que a gente vai reconhecer imediatamente o profissional da arte, o estudante da arte principalmente, vai ser o mais confuso de todos. Porque é complicado mesmo, né? Bom, e Roger Scruton, voltando nele, ele falou o seguinte, o que mais me admirou, o que mais ficou para mim, foi uma palestra que ele fez no interior dos Estados Unidos, eu acho que foi uma comunidade católica, onde ele fala o seguinte, depois de tantos anos estudando sobre o assunto, eu não gosto mais de responder a pergunta sobre a beleza, o que é a beleza, de prontidão. A beleza é tal. E aqui eu tenho uma fórmula mágica para te explicar o que é a beleza. Será que tem como fazer isso? Será que talvez não seja uma prepotência nossa, falar assim, a beleza é, e numa frase defini-la? Eu acho que quanto mais eu li
filosofia da arte, mais eu tenho necessidade de continuar lendo. Não porque, então você não entendeu nada. Na verdade, não é isso. Mais eu entendo, mais solidifica. Mais eu sou capaz de compreender que a beleza... Existe uma frase belíssima do Santo Agostinho que ele diz o seguinte, que encontramos a beleza da matemática nas coisas o tempo todo, inclusive nas ações do pecado. O que é a beleza da matemática? Ou a matemática da beleza nas coisas? O que é isso? É um mundo. O mundo é criado pela matemática, sob a lógica matemática, assim como o Ricardo da Costa comentou. Então, se há uma ordem criacional que corresponde, que obedece uma lógica numérica, como Platão logo observou nos sólidos geométricos, nos sólidos platônicos, que depois ficaram consolidados, que hoje nós estudamos. O que acontece? Ali, ele reconhece o quê? O reino do quantum, da quantidade, é belo o tempo todo. E inclusive nas ações do pecado. Isso é uma frase bem complicada, bem sutil. Porque por mais que o artista muitas vezes erre no tema, ele pode acertar na forma. Ou ele erra na forma e acerta no tema, e vice-versa. Eu acho que aí é que está a interpretação correta do que a gente pode entender sobre o pensamento de Santo Agostinho. Né? Agora deixa eu concluir. Roger Scruton diz que ele melhorou muito depois de anos estudando sobre arte, falando sobre arte, isso muito depois do documentário, ele melhorou muito mais as suas perguntas do que suas respostas. Talvez ele formulou melhor. Né? Eu vou tentar acabar essa palestra com uma pergunta. Ele não deixou muito claro que pergunta que é. Mas eu tenho as minhas. E eu me identifiquei logo com isso. Eu falei assim, não, realmente, isso. Eu ensino as pessoas a observar as obras fazendo perguntas. E não só colocando juízos de valor antes de pensar, de refletir. Né? É justamente isso que eu ando falando, desde no mencionado aqui o curso Arte e Reflexão. São perguntas importantes. Muito bem. Vou mostrar um pouquinho aqui do que eu preparei para vocês. Bom, vocês conhecem essa obra aqui, né? Não? Pelo amor de Deus, hein? As pessoas falam o seguinte, que a arte popular é um lixo, né? Isso daqui é popular. Então, calma, cuidado, hein? Cuidado. Popular vem porque, né, o comum existe. Ah, boa, melhorou. Bem, obrigado. Aí ficou perfeito. O popular é o que é conhecido pelo povo. Só isso. Não quer dizer que é ruim. É óbvio que o Hit do Verão, ele é popular. Só que Mozart, quando colocam no carrinho do gás para tocar, ele virou popular também. Né? E não só isso. Mozart era popular na época dele também. Né? Ele virou um clássico. Agora, eu tenho uma questão mais delicada ainda para falar sobre isso. Sobre o nascimento, né, do homem, né, o nascimento de Adão, do Michelangelo. Então, foi um artista italiano do século XVI, do Alto Renascimento. Na verdade, Michelangelo, já anuncia o fim do Renascimento, com o maneirismo que ele tem. O que é o maneirismo? É uma forma muito particular de se pintar. Basicamente seria isso. O Renascimento teve um padrão, teve um cânon, em que os artistas basicamente pintavam da mesma forma. Aquela escola foi muito forte. Porém, o maneirismo já é uma dissolução desse cânon, e aí começam-se a pintar da sua maneira. Aí vocês vão ter... Eu não sei se vocês já viram obras do El Greco, que é um dos mais diferentes, assim, maneirismos mais parecidos com o expressionismo do século XX, por incrível que pareça. Essa comparação eu não trouxe para vocês, eu vou fazer várias comparações, mas eu não trouxe essa daqui acabou de me vir.
Depois, anotem, procurem. É o Greco e o expressionismo do século XX. É muito parecido. Então, só que Michelangelo, esse clássico, ele já inaugurava o maneirismo, que era já uma forma extremamente incontrolável do artista de se manifestar. O que acontece? O humanismo, né, era o que o professor Ricardo também já tocou nesse assunto. O humanismo coloca, após a Idade Média, o artista como uma persona que tem uma autoridade, uma carreira a zelar. Coisa que isso não existia. O artista era só um artesão, como ele bem disse. O que é só um artesão? Só e tudo ao mesmo tempo. Não tem nada de ruim nisso, na verdade. Ele atendia a demanda da imagem, daquilo que se queria orar. Por exemplo, ele criava a imagem do ícone. Pronto. Tem algo mais digno que isso? Não tem. O artista do Renascimento também fez isso. Porém, existiu ali uma série de discussões, textos de Aristóteles, é uma história longa, mas que isso, o que acontece? A arte começa, e o artista, logo, acaba sendo valorizado, e lógico, como tudo que começa pode também não querer parar, acontece que, mais recentemente, depois no século XX, com a psicanálise, o artista ganha um status já exagerado demais. Mas vejam, não tem o que falar, né? Sabe o que é obra-prima? É uma obra que você não pode nem tirar um paninho do lugar, nem pôr, porque ela é perfeita. Ela não tem o que mudar. Então, assim, eu imagino que ninguém, a não ser no intuito de criar um meme na internet, colocar um gatinho, né, tocando, até aqueles memes do gatinho, a não ser por esse intuito humorístico, eu acho que ninguém colocaria o bedelho de mudar nada aqui nessa composição. Ou colocaria? Alguém sugere alguma coisa? Tipo, Michelangelo poderia ter feito melhor se... Ou não? Eu não... Agora, tem um probleminha. Vocês sabem para onde foi pintada essa obra, né? Para a Capela Sistina, lá no Vaticano. E se eu falar para vocês que essa igreja aqui é mais ordenada do que essa capela, ela traz mais ordem para o nosso espírito, ela nos acalma, ela nos aproxima da virtude do temperamento, da temperança, muito mais do que essa confusão maneirística que o Michelangelo fez. Mas não é verdade? Vamos ver. Vamos analisar. Vamos pensar criticamente. O que é essa confusão de gente ali no meio, no fundo da... Aquilo lá é o juízo final. Então tem as almas que serão salvas, né? E o inferno ali acontecendo lá embaixo, não dá para ver muito. Só que nesse amontoado de informação, nós temos alguns elementos recorrentes, que é o triângulo, né, nas pontas, o retângulo para colocar, e justamente ali no topo nós temos a própria imagem que eu mostrei no slide anterior, que é o nascimento de Adão. Começa por ele e depois vai uma série de outras imagens, né? Mas, vejam, quando a gente fala que beleza é ordem, eu não sei se eu posso dizer que a Capela Sistina ela foi composta tanto com uma ordem tão apaziguadora. Eu acho que não. Eu acho que é mais um equilíbrio dinâmico, que é o que é chamado depois o barroco, do que uma ordem renascentista. Só que isso é clássico. Quando o Brasil Paralelo, né, faz aquelas artes bonitas para o Instagram, é sempre essas imagens aqui. Quando a gente fala de beleza, já vem o Davi do Michelangelo na hora. Bom, legal. Existem duas frases que são extraordinariamente importantes para nós, para não cairmos nos ismos ou nos vícios. O que são ismos e vícios aqui? Por que eu estou querendo colocar? Porque, sim, na história nós tivemos vários ismos e eles foram exageros de alguma coisa.
Isso daí em tudo, na arte, na filosofia, né? O próprio Raul Seixas falava, né? Eu sou ista, eu sou egoísta. E perfeito, perfeito. Não tem como ter fechado com chave de ouro, melhor, a frase. Então, o convite de Paul Cézanne, que é o pintor desses dois olhos, que, primeiro, ou melhor, nos dois casos, ele pintou a montanha de Santa Vitória, ali na França. E muito mais do que essas duas pinturas apenas, Paul Cézanne pintou inúmeras vezes essa montanha, né? Inúmeras vezes, debaixo de um pôr do sol, no alto meio-dia, mais no entardecer, foi girando. Ele, sabe aquela? Imagina o cara que vai todo dia para pintar a montanha. E uma frase dele foi o seguinte: o estilo não se cria com a imitação servil dos mestres, procede de maneira própria de sentir e se exprimir do artista. Bom, isso daqui, ele está alertando o artista para não ser um mero imitador do mestre. Sabe por quê? O artista tem esse problema. Quando ele está começando a pintar, ele precisa imitar os mestres. Coisa que hoje o artista na faculdade não quer fazer. Por isso que ele não aprende nada. Então, sim, precisa imitar. Leonardo da Vinci falava, imite os mestres, cuidado para não ficar imitando só ele. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer o quê? Esquece o mestre e vai para a natureza. E imita a natureza. O que é a natureza? As coisas. Pinta as pessoas que estão na sua frente, pinta a paisagem, tudo. Disseca os corpos, né? Pega ali um cadáver, começa a estudar musculatura, anatomia. É isso que ele quis dizer. E a outra frase é o oposto. É uma recomendação para que a gente não caia no buraco oposto, que é o seguinte: a busca da novidade e da originalidade é uma necessidade factícia é superficial, é artificial, que dissimula mal a banalidade e a ausência de temperamento. O que ele quer dizer, né? O artista hoje da USP, o que é a novidade? Ele quer ser o originalíssimo daquilo que ele criou. Ele quer ser o primeiro a colocar bosta na parede. E aí, pronto, aí ele recebe os louros, né? E nisso, ele está dissimulando, na verdade, uma falta de talento. Ele está dissimulando uma coisa que ele não tem e ele está querendo passar a ter, querendo, né? Isso daí é tudo figura de retórica. Isso é tudo retórica. Na arte, aceita-se a retórica, mas não pode ter só retórica e falta de arte. Esse é um problema. A gente tem que equilibrar. Isso daqui é uma obra, é engraçado. Eu acabei de colocar esse slide aqui, porque eu me lembrei. Eu estava num prédio, um prédio comercial, que eu ia levar meu filho para ser atendido na pediatria. E aí eu vi esse quadro. Eu tirei foto e mandei para um amigo meu. E eu falei, rapaz, olha isso daqui. Isso daqui deriva da arte cubista, né? Que virou um ismo depois. Hoje em dia você tem gente pintando desse jeito. O cubismo começou no início do século XX. Assim como todas as formas de arte, né? Existem muitos artistas que pintam à la Renascimento, aqui, pela técnica do chiaro escuro, da veladura, né? Isso é normal. Então, não foi no alto cubismo, com certeza, não sei o autor, não estava lá escrito, ninguém para me informar, eu só tirei a foto e pensei, isso daqui é obra de um artista, não é apenas de um artesão, de um mero... sabe aquele cara que vende ali na Praça da República, em São Paulo, ou então na pracinha de artesanato? Não, aqui é uma obra de um artista. Mas, engraçado, como é que a gente vai conseguir reconhecer isso? Porque, às vezes, vocês podem me dizer, não acho graça nenhuma, não gosto. E vocês estão num total direito. Mas é importante a gente reconhecer que teve um trato na questão compositiva, que é obra de uma pessoa que entende da mistura das cores, essa trama geométrica
que muda de tonalidades, gera um organismo, uma composição, uma ordem, que às vezes nos apazigua, às vezes até mais do que a Capela Sistina. Me perdoem aqui dizer isso. Mas por que eu estou mostrando o cubismo para vocês? Porque Paul Cézanne, aquele artista das paisagens, dizem que ele foi o pai do cubismo. Os historiadores da USP insistem em falar isso. Não só, isso aí veio da crítica francesa, desde a época. Insistem em dizer por quê. No começo do século XX, houve uma exposição retrospectiva das obras do Paul Cézanne, na França. E aí, vários pintores importantes estavam presentes. Picasso, Braque. E aí, eles olharam e falaram assim, isso daqui é extraordinário. E começaram a pintar dessa forma. Começaram a pintar, não da forma de Paul Cézanne, mas aprenderam com ele e pensaram, nossa, tem um universo de possibilidades. E aí, por isso é que chamam ele como se fosse um precursor. Ele não é um precursor. Ele estava muito mais ele morreu no fim do século... Não, eu não sei se ele morreu no começo do século XX ou no fim do século XIX, mas ali, no limite. Tá? Então, ele não flertou com o cubismo. O cubismo veio depois dele. Mas, artistas como Jean Metzinger, por exemplo... Pablo Picasso foram artistas do cubismo. Existem dois tipos de cubismo, o analítico e o sintético. Esse daqui é o analítico. Se você pegasse um vidro todo craqueladinho assim, sabe aquele vidro canelado que chama? Só que não canelado só na vertical. Vamos imaginar aqueles vidros que são todos, né, em gominhos. E aí você vê a realidade... colocando o vidro na frente. Você olha e coloca esse vidro na frente. O que você vai ver? Parece que transmuta, parece que dá uma desconfigurada, ao mesmo tempo que você ainda reconhece as cores. É mais ou menos como se você estivesse observando a realidade pela mão e pelas ideias da cabeça do Metzinger. É um experimento, é um trato artístico, né? Aqui, eu não sei se vocês conhecem. Eu acho que a gente viu muito mais obras do cubismo sintético, que foi o que o professor Ricardo da Costa mostrou, e não do cubismo analítico, que o Pablo Picasso, que morreu com mais de 80 anos, também pintou. E ele foi um artista clássico, mas clássico no sentido não de ser lembrado, mas clássico no sentido de pintar como a academia mostrava como que era, sob o cânon. Esse é um retrato de Olga Kokovlecha, eu não sei a pronúncia. Pablo Picasso, no começo do século XX. Ali ao lado, Metzinger, novamente, 2 nus, 2 mulheres. Que eu acho espetacular essa imagem. Eu particularmente adoro esse quadro. A maneira com que o Metzinger, não apenas nesse quadro, mas em outros, representou o nu. Mas vocês não diriam que esse daqui é Pablo Picasso, esse daqui. Alguém conhecia esse retrato? Pode falar. É muito desconhecido. A gente sempre conhece Picasso através do sintético. Esse daí não é nem um cubismo analítico, mas isso é a obra de Pablo Picasso, artista cubista. Aqui, as 2 nus femininos é Metzinger, que é contemporâneo e cubista também. Picasso era espanhol, mas esqueci agora. Mas não era espanhol. Retratos de Olga também, da mesma moça de Pablo Picasso. Né? Vocês sabem que esse da esquerda aqui, que ela está com a mão próxima ao queixo, me faz lembrar pinturas de Anita Malfatti, que foi uma artista da Semana de 22. Mas, eu não consigo nem comparar qualitativamente. Não consigo. Anita Malfatti era ruinzinha mesmo. Aqui realmente, sabe por quê? Anita Malfatti fez um cubismo de segunda mão. Né? Infelizmente, ela não teve aquele ímpeto, aquela coisa de ter uma coisa dela inovada, não conseguiu.
esse julgamento, eu não estendo aos outros artistas, todos os outros artistas da semana de 22. Ainda vou falar sobre mais um deles. Vocês já viram essa obra? Réan Foucault. Isso daqui é pintura flamenga dos Países Baixos, ali naquela região dos Holanda, né? Em que a pintura renascentista chegou a existir em paralelo, porque sim, esses artistas tinham um intercâmbio muito profundo com a França, com a Itália, mas a pintura flamenga se destaca muito da italiana no Renascimento. Existem vários os fatores, eu não vou enumerar todos, acho que nenhuma porção deles. Na verdade, não é isso que eu quero chegar. O que eu quero chegar no assunto é o seguinte: essa pintura não parece do século XVI. Vocês concordam comigo? Bom, eu afirmo, depois eu pergunto se concordo. Aí fica muito tendencioso, né? Desculpa. Da próxima vez eu pergunto antes de jogar. Não, mas cá aqui entre nós, uma mulher quase branca, com os seios arredondadíssimos, quase cubistas, com anjos vermelho e azuis fortíssimos, com cores puríssimas, só mudando ali a escala tonal de escuro e claro, para poder gerar volume. Que Madonna é essa? Em pleno Renascimento? Se eu não falasse de quando nem onde é, talvez vocês achassem que fosse uma pintura, pelo menos, do século XIX. Isso daqui é o Pablo Picasso, novamente, Guernica, aqui vocês devem conhecer. Isso daqui é o cubismo sintético. Pablo Picasso vai influenciar fortemente um artista brasileiro chamado Cândido Portinari. Isso daqui é uma crítica à Guerra Espanhola, que aconteceu. Essa é a obra do brasileiro, Cândido Portinari. Vocês sabem qual é o tamanho desses painéis? Vocês já conheceram esses painéis? Guerra e Paz. Em São Paulo, ele veio há uns anos atrás e teve uma exposição dele no Memorial da América Latina. Eu não sei em quais lugares no Brasil esse painel rodou. Eu sei que ele foi feito e, na época, ele foi trazido para Brasília. Esse painel é gigantesco. Eu não sei se ele tem mais de 5 ou 6 metros de altura, cada um deles. E eles guardam uma tendência cubista fortíssima. Eu vejo muito do Picasso nele. Eu vou tentar dar uma ampliada, porque ele tem muitos detalhes, né? Ó, vocês estão vendo aí, né? Então tem guerra, e na guerra tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui tem um cavaleiro, aí tem... Calma, né? Está bem dissolvido as formas, vocês vão ter que fazer um esforço para ver, mas vocês acham. Não é que nem falar que tem elefante na nuvem. Eles estão aqui sim. Ó, cavalos, aqui você já tem 2, 3, 4, o 4º cavalo aqui. As feras. Opa, peraí, esses elementos simbólicos, eles estão em Dante Alighieri, eles estão na nossa literatura clássica. Perfeito? Então foi um artista que conheceu isso. Esse é o painel de guerra. Esse é o painel Paz. O homem do campo trabalhando. Coisa que o conservador hoje valoriza demais. O coral da igreja. Aqui tem a dança da capoeira, enfim. Mas é a nossa tradição. E se eu disser que isso daqui, esse cavalo vermelho, é do século XV, Paolo Cello, e esse cavalo chumbo caído, esse quadro é uma coisa impressionante. Eu adoro esse quadro, a Batalha de São Romeno. E ele não parece ser do século XV. Tudo bem.
bem que a gente pode dizer, mas o trato da pintura ela é muito mais elaborada, mas aí a gente está falando de técnica, e técnica não sintetiza a obra de arte. Porque ela não é feita só de técnica. É evidente que o artista precisa ter uma coisa diferencial do resto das pessoas para poder desenvolver o seu trabalho, mas não é evidente que eu precise ver um banho de técnica, de virtuosismo, para falar, essa é uma belíssima obra de arte. Isso é mentira. Isso não é verdade. Virtuosismo não é sinônimo de qualidade artística. Inclusive, fica chato o virtuosismo. Isso daqui é o abraço de Pablo Picasso, à esquerda. Ele pintou no giz seco, né, como é o caso aqui. Aqui tem um outro beijo dele, só que é em litografia, é uma outra técnica. E ele explorou a figura do beijo de forma muito diferenciada, inúmeras vezes durante a carreira dele. Você vê que uma é de 1900 e outra de 1966, né? Então Picasso era aquele cara apaixonado pela arte, apaixonado pelo fazer. Muitos artistas, muitos filósofos, críticos de arte, historiadores de artes definem a arte como fazer. E era, na verdade, esse o significado da arte durante muito tempo. A gente é que começou a dificultar a coisa. A arte era todo fazer. Isso está na poética, isso está em Platão. Né? O sapateiro, o marceneiro, eles não deixam de ser artistas, porque eles dominam o fazer. Entre fazer, agir e conhecer, são as categorias do homem, o artista fica com o fazer. O agir seria a categoria da moral, e o conhecer é justamente a categoria da matemática ou da filosofia que busca a verdade. Ou seja, pensando por essa chave, a arte não tem que necessariamente buscar a verdade. Ou nos trazer, ele pode buscar de uma certa forma, não precisa dar resposta verdadeira. Porque, na verdade mesmo, tudo que a gente vê na arte é ilusão. Tudo. Inclusive a Batalha de São Romeno, inclusive a obra de Michelangelo, a primeira que eu mostrei aqui. Aqui é o beijo, mais um beijo de Pablo Picasso. Aqui vocês podem dizer que é feio, que eu deixo. Aqui realmente eu não é uma pintura que eu admiro, assim. Realmente eu acho muito um experimento. Eu acho que isso são rascunhos. Se vocês pegarem rascunhos de Rembrandt, se vocês pegarem rascunhos de Rafael, vocês vão ver coisas que estão no meio do processo, não estão acabadas. Só que tudo é pungente na mão do artista. Até uma pintura feia, até um rascunho mal feito, até um rascunho mal acabado. Sabe qual é o problema? Não é o artista. O problema é a crítica da arte. São os críticos, são os comentadores que vendem o quadro porque tocou, porque Pablo Picasso relou, esbarrou com papel higiênico a R$1 milhão. Esse é o problema. Não é um problema com o artista. Vocês já conheciam essa obra de Bondone? Isso daqui é o encontro de São Joaquim e Santa Ana, na Portaria de Ouro. Isso daqui é uma passagem que está parece que é nos apócrifos de Tiago, do Evangelho. Não foi definitivo para a Bíblia, não foi catalogado, né, não foi escolhido, mas é um encontro que é citado, né, e que é um beijo. Não é assim que foi relatada. Foi relatado como um abraço, ou com, sei lá, talvez um encontro aquecido ali pela saudade, e não necessariamente um beijo. Quem escolheu pintar como um beijo foi o próprio artista, Giotto. Agora, olha só que engraçado. Eu não consigo ampliar mais. Mas eu vejo uma relação extremamente estrutural apenas, é lógico que não pelo trato, com esse beijo aqui da direita. Não dá a impressão que nós vemos uma figura apenas, ou duas figuras, e aqui eu tenho a mesma impressão? Um rosto apenas ou dois rostos?
Porque esses olhos estão meio que encaixados e eles nos confundem. É lógico, eu teria que fechar num quadrado, não ver o restante ao lado e enquadrar essa parte de olho, nariz e boca para eu ter essa impressão. Eu não estou dizendo que Giotto era um profeta que falou, olha, vai existir um artista espanhol que vai pintar dessa forma. Isso é ridículo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que eu quero dizer um negócio. Giotto foi um artista do século XV e ele e Dante Alighieri são citados inúmeras vezes por filósofos, críticos de arte, como os precursores do Renascimento. Ou chamado proto-renascimento. E eles eram contemporâneos, né? Não sei nem se conheceram, eu entendo pouco de história. Essa pintura faz parte de uma capela que eu diria que é muito mais apaziguadora do que a Capela Sistina. Muito mais ordenada. Você vê que a estrutura é muito parecida da construção. O que muda é a pintura. Aqui sim temos calma do céu azul, né? Aqui sim nós temos, e é a mesma proposta, de como qualquer capela e igreja, que são obras que contam as passagens. Uma delas é aquela passagem do encontro dos pais de Maria. Ó, veja, aqui também temos o juízo final, o inferno está logo ali embaixo, os elegidos estão lá em cima, mesma coisa. Mas eu diria que é muito mais calma. E é uma beleza clássica, mas ninguém lembra de Giotto di Bondone. Ninguém lembra. Muito mal conhecido, digamos, se eu puder falar dessa forma. E eu vou dar mais um detalhe, e para chegar no Brasil, tudo bem, já cheguei através de Portinari. Mas eu gostaria de chegar no Brasil num artista que participou da Semana de 22. Calma, não é esse. Esse daqui é Michelangelo. Isso daqui ele fez a escultura, né? As esculturas pro túmulo da família Medici. E Giuliano de Medici seria o sujeito que está enterrado aí, né? A proposta é que ele fizesse figuras sentadas que representasse o dia, a noite, o crepúsculo. Esse daqui é uma delas. Esse feminino, que muitas vezes foi para a revista Super Interessante para dizer que era um homem com peito de mulher. Vocês sabem que a revista Super Interessante, ela gosta dessas coisas, né? Então aqui, nós temos esse nu esquisitíssimo, ou como o Ferreira Goulart dizia, uma estranha beleza. E sim, na arte, assim como ele disse, existem estranhas belezas. E no clássico existe essa estranha beleza. Sabe que artista é esse? Victor Brecheret, um artista ítalo-brasileiro, porque ele parece que nasceu na Itália, veio logo cedo para o Brasil. Foi um excelente escultor. A gente pode não gostar de Victor Brecheret, mas nós temos que reconhecer o seu gênio artístico. Mas sabe como é que a gente faz isso? Conhecendo as obras dele. E Victor Brecheret foi participante da Semana de 22. E essa escultura chamada Eva me lembra um pouco, talvez, aquela escultura de Michelangelo. E talvez ela seja ainda mais formosa do que a outra, que se parece com muito mais masculinizada do que essa. Essa obra está não sei se está ainda hoje, no Centro Cultural Vergueiro, Metrô Vergueiro, ali próximo da minha cidade, na minha cidade. Sabe qual é o problema do ismo? É que a gente cai... É querer fazer uma coisa forçada. Isso daqui, essa pintura, Jacques-Louis David, o pintor francês, que estava no meio da Revolução Francesa, ele era um pintor neoclássico. Ele pintava academicamente. Apenas passagens clássicas. Várias passagens da história de Roma, que é o Juramento dos Horácios, né?
É o soldado que jura a sua lealdade com o seu dever e vai para a guerra, e as mulheres choram. É belíssimo, é bem representado, né? Só que vocês sabem que em Davi, nesse pintor, a própria razão do neoclássico é uma ruptura fortíssima. Às vezes até maior do que o modernismo. Sabe qual? Davi nunca pintou uma passagem do Evangelho. O foco do neoclássico não era a arte sacra, porque a arte sacra ela é a arte feita para a adoração. Mas a arte religiosa, que mostra uma passagem do Evangelho, passagem de Cristo, ou qualquer menção, que todos os artistas, inclusive os do modernismo, representaram. Mas Davi não. Davi foi o único artista, eu não encontrei nada dele, e é o que dizem mesmo, ele não pintou isso. E sabe quem rivalizava com os neoclássicos? Tinha uma rincha entre eles, eram os artistas romantistas. E no caso aqui, Ingres. Jean Auguste Dominique e Ingres, eles eram conterrâneos e contemporâneos, e eles não se bicavam por diversos motivos que nas apostilas do ensino médio, eles não vão dizer por quê, mas o que me parece é que realmente eles eram pintores que saíram da mesma escola, aprenderam juntos. Só que é o seguinte, um foi politizado, o outro continua pintando para a posteridade, não no sentido histórico, como fizeram os neoclássicos, mas os românticos, a pintura romântica, eles flertavam em muito com os assuntos sagrados, que sempre foi tema recorrente na arte. Então veja, um ismo nunca é positivo. Ele sempre deflagra um exagero. Eu trago isso porque é complicado a gente querer definir a beleza de forma positivista. É complicado a gente falar que isso ou aquilo deve ser apreciado ou não. É muito complicado. A gente começa a fazer o mesmo que fizeram com a nossa arte. E eu lanço a pergunta a vocês, como que a gente vai reconhecer um artista clássico, não um artista clássico, mas um artista que mereça ser lembrado hoje, se, por um lado, como Paul Cézanne já alertou, não seja um imitador servil dos seus mestres, e, por outro lado, não seja um inovador, sem técnica, sem passagem, sem apreço pela tradição, pelos mestres, por nada. Ou seja, como que vamos reconhecer um artista temperado? Sendo que o que me leva a crer, essa tentativa de classicismo, não vai fazer a gente reconhecer, né? A não ser que o cara esteja pintando a Vênus, não estou querendo falar do Danilo, né? Ele pintou a Vênus ali. Não necessariamente a gente precise tocar nos assuntos, né? Imitando servilmente, né? Mas o artista vai ter que deflagrar alguma autoridade, alguma autenticidade na obra dele. Senão ele não vai ser lembrado. Aí é que está a questão. E não é o ímpeto desenfreado pelo novo, não é. Existe na arte uma vida interior. O que acontece? Ou melhor, existe em nós uma vida interior. A arte nada mais é que a expressão dessas inúmeras impressões que criaram a nossa vida interior. E ela consegue jogar para fora. Quem consegue fazer isso? O artista. Não é todo mundo. O artista consegue de alguma forma fazer isso. Não tem como a gente explicar como que isso acontece. Uma definição que eu achei alegórica e muito
elucidativa foi a de René Viguier, que não é um historiador da arte que é reconhecido, que é comentado na academia, na faculdade de artes, e deveria, porque ele tem uma análise muito mais espiritualizada, coisa que Gombrich não tem. Jansson passa batido, é um pouco melhor que Gombrich, mas ninguém é como René Viguier, que teve uma obra de história da arte muito boa, mas ninguém conhece. As publicações dele são todas antigas, ninguém fez, mas tudo bem. Eu vou falando com ele, quem sabe chega uma hora que as editoras começam a republicar. Vale a pena. Ele disse o seguinte, ele fala que tudo começa com a qualidade, o homem busca a qualidade. E a qualidade nos endereça, consequentemente, a beleza. É belo aquilo que é qualitativamente produzido, aquilo que é feito com um trato especial, aquele nível que a gente percebe de quanto tempo aquela pessoa se dedicou àquilo, o quanto tempo de amor ele deposita naquilo que ele faz, acaba refletindo, consequentemente, a qualidade do seu trabalho. Então ele compara muito esses dois termos em das suas reflexões. E ele diz o seguinte, que a beleza, a qualidade, são aves de fogo, pousam onde lhes apetece, não se deixam fechar numa gaiola. Caso contrário, extinguem-se e morrem. É por isso que a gente não consegue dizer e não consegue forçar um clássico. Porque a fênix, que é da onde ele está querendo se referir, aqui ele está se referindo à fênix, basicamente, a ave de fogo. E tem uma história legal. Quando eu vi isso, eu fui atrás de Ovídio, que conta a história da fênix. Né? E olha só que interessante. Né? É uma passagem aqui, eu vou me permitir ler a vocês aqui, não é tão longa, mas vamos lá. Todas essas coisas, e aqui está um capítulo interessante, que em Metamorfoses, Ovídio fala sobre a mudança das coisas. E aí ele retrata, ele fala o que seria as fênixes, que é assim que eram chamadas pelos fenícios. Né? Todas essas coisas tiveram seu início em alguma outra criatura, mas há um pássaro que renova a si mesmo, sozinho. Os assírios o chamam de fênix. Não vive de sementes nem de grama verde, mas dos gomos de olíbano e do sumo do cardamomo. Tudo isso são elementos ali típicos do Oriente e são coisas extremamente caras, né? Se não me engano, acho que é o cardamomo. Ele é exatamente o... É uma especiaria, a especiaria, como é que é? Agora me fugiu o nome, que os reis magos trazem o incenso para... A mirra. A mirra. Não, a mirra. Se não me engano, cardamomo é isso ou olíbano? Cardamomo é o mesmo que mirra, não é isso? Vocês me desculpem se eu estou errando. Porque quando eu li, eu pesquisei, a gente não conhece isso assim tão a fundo, pesquisei, mas eu me lembro que um desses elementos que ele fala é como se fossem aquelas coisas mais raras e especiais e caras da época, né? E que tem efeitos interessantes, inclusive, que parece que tem a ver com a renovação, com a renovação do próprio organismo, enfim, os efeitos dessas especiarias também trazem isso. Vive 5 séculos. Olha só, vive 5 séculos. Isso daqui eu achei muito interessante, como que René Viguier puxou uma coisa que você, observando, você fala, peraí, os movimentos artísticos, pelo menos na antiguidade, eles viviam mais ou menos 5 séculos. É que depois de um tempo para cá, vive o quê? De uma década, né? No modernismo você tem um movimento por década, mas antes você tinha mais ou menos esse período. É muito curioso isso. E aí ele fala, né? Como vocês devem saber, e constrói para si mesmo um ninho dos ramos mais altos das palmeiras, usando suas garras e o bico para cobrir seu ninho, com cinamomo e espigões de nardo, e canela e mirra amarela. Aqui ele fala sobre a mirra realmente, mas o outro também é da mesma, acho que é da mesma linhagem. Lá ele morre, entre as fragrâncias dessas plantas, e de seu corpo uma minúscula fênix desabrocha para a vida, e vive tanto tempo quanto a outra. Então, morre o pai, nasce o filho pelo próprio corpo, pelo próprio túmulo,
né? A ave recém-emplumada, então ela espera se emplumar ali no próprio túmulo do pai, da sua vida anterior, ao ganhar força para carregar cargas, levanta o ninho pesado, seu berço e tumba da antiga fênix, e carrega-o pelo ar até a cidade do sol, e o deixa como oferenda nas portas do templo sagrado do Deus Sol. Maravilha, maravilha. Ele deixa como oferenda. Por quê? Porque continua. A fênix, ela é imortal. A fênix, ela tem muito a ver com essa beleza que renova das cinzas, que renasce. E a arte, ela renasce das cinzas o tempo todo. O tempo todo. Por mais que estejamos em crise e desgostosos do que acontece com a nossa crise humana, que não é apenas artística, essa arte não para de pulular. Todas as décadas do século XX são recheadas de artistas talentosos. É que a gente que não conhece. Isso me faz pensar, porque esse quadro, deixa eu fazer menção a ele, é o sonho de Dante e a morte de Beatriz. Nesse quadro, é interessante que o anjo segura a mão de Dante, que tá de preto aqui, e beija Beatriz. Beatriz não posso nem entrar nesse detalhe, porque é pano para manga para um assunto enorme que eu estudei durante um tempo. Eu adoro o poema, enfim. Mas Beatriz é como se fosse esse amor que nos leva ao conhecimento, à verdade. É uma coisa terrena que consegue nos conciliar. Mas ela não é terrena, ela é celeste, mas ela consegue alcançar os nossos anseios terrenos. Até antes de Maria, ela consegue nos alcançar. Mas o que é isso? É o milagre, né? Muitos dizem. Beatriz é como se fosse um milagre. É o milagre do homem que consegue entender como que se deve andar, agir, consegue entender as virtudes. E muito interessante, porque na Vita Nova de Dante Alighieri, ele descreve a morte de Beatriz, que é exatamente essa passagem aqui, pintada por um artista, por coincidência, Dante Gabriel Rossetti, que é um pintor pré-rafaelita, como chamam, um movimento em que ele pertencia, que é no século XIX. E esse pintor era fissurado na obra de Dante. Não só isso ele fez, mas de outras coisas. E eu trouxe isso daqui em paralelo ao texto da Fênix, porque aqui tem uma ave curiosa vermelha. Não se trata necessariamente da Fênix, mas é uma ave vermelha, chamada de... Eles dizem que é uma pomba vermelha. Só que nesse quadro existem várias simbologias. A vela traz um símbolo. As mulheres de verde trazem um símbolo. O símbolo das mulheres de verde é a esperança. As flores que caíram ali no chão, flores da primavera, como dizem, representa aliás, isso, as flores aqui caídas no chão, elas parece que são magnólias e elas têm talvez um significado de morte, porque parece que ela é uma folha... magnólia não, papoula. Eu não sou bom de botânica, né? A papoula, ela é uma folha, não sei se vocês já viram, ela parece que morre dentro de um caroço e depois ela floreia bonita, bela, tem uma beleza depois que sai. E ela representa a morte, mas ao mesmo tempo essa ideia de renovação. As flores aqui que o anjo traz é de primavera e de pureza. E vários outros símbolos, tá, que estão presentes. E isso é muito interessante, por quê? Por que Dante Alighieri, é curioso isso, ele pega uma mulher ali da época dele, Beatriz, realmente ela existiu, Beatriz de Portinari, parece, e que ele fala que essa mulher, ele é apaixonado por ela desde quando era criancinha, só que ela morre. Mas que história é essa, né? Ninguém consegue entender até hoje. Todos os dantólogos não conseguiram chegar num consenso. Por que isso? Né? Então é uma fissura, uma fascinação de Beatriz que vai percorrer durante toda a sua obra, inclusive na Divina Comédia, que é ela que guia ele até um certo ponto ali do céu. Só quem consegue, ela passa adiante depois a viagem, ela só vai passar mais acima dela, só está
São Bernardo, que vai finalizar a viagem de Dante, quando ele já está no paraíso. Então, que figura é essa? Eu acho interessante esse negócio da morte dela, porque sim, é a morte do corpo. É quando o homem percebe que ele não precisa mais da paixão, mas ele precisa do amor. Ele é o homem maduro. Dante fala que começa a sua viagem com 33 anos de idade. Dizem que e no Convívio ele explica, é a idade onde o homem realmente ele começa ele pode se dizer que ele deixou a juventude de lado e ele está no melhor da idade dele, porque ele já está ganhando a maturidade que vai conseguir guiá-lo depois na sua própria conduta, nas suas próprias ações. Então, com isso, ele consegue se desvincular da paixão, né, dos prazeres do corpo, consegue entender que ele consegue viver sem isso e, muito mais, ele consegue se aproximar do amor. Então, a morte de Beatriz é interessante por causa disso. Antes de ler isso aqui, eu gostaria de ler um poema, porque o que acontece? No próximo slide tem uma passagem do Dante, que é onde ele descreve as 7 virtudes. Onde ele descreve como se fossem damas que dançam ao redor, né? Enquanto ele está com Beatriz no fim do Purgatório, um dos últimos cantos do Purgatório, no canto 29. E essa passagem me inspirou profundamente. Então eu gostaria depois de ler essa passagem para vocês. Antes, não, tudo bem, porque eu troquei aqui. É normal que ele vai fazer isso, porque ele só estava lendo depois da... Fica tranquilo. Mas antes de falar para vocês por que eu cheguei até Dante no final da palestra, porque realmente existe aqui, a minha obra que eu trago aqui tem um significado, ela foi inspirada por causa dessa passagem da Divina Comédia, que eu vou ler para vocês. Mas antes, só para concluir, eu gostaria de concluir com um poema, e depois vocês vão me dizer se vocês conhecem esse poema. Ele se chama O Belo. Me admiro com o belo, e em tudo que há beleza. Temo por um túmulo, minha futura morada, futura fortaleza. Que não seja feio, meu Deus, que não seja feia. Não temo a moribunda solidão, desde que seja uma bela solidão. Me farão companhia os vermes, representando a futura condição. Mas que seja um belo cadáver e que seja um belo caixão. De todas as tragédias, escolho a poesia, pois me é uma bela tragédia. É sorrir de desgraças, é sofrer com alegria, sofrer de forma heróica, como um belo herói. Que seja belo o cortejo, que sejam belas as flores, que seja um belo buraco, que belo seja o chorar, e que haja bela música, e por fim, que seja bela a vida daqui até lá. Vocês já ouviram esse poema, né? Não? Alguém fez faculdade de letras? Ninguém ouviu esse poema? Caramba, conhecidíssimo. Mentira, não é conhecido. Enganei vocês. Sabe por que eu falei isso? Quem sabe assim, quando eu falo que é um clássico, vocês dão valor. Esse poema é de Anderson Sandes, um amigo meu. Um alagoense, um poeta alagoense, de 31 anos de idade, que tem um talento extraordinário e que não é um poeta de soneto, não é um poeta clássico, é um poeta contemporâneo. A exposição que vocês vão ver aqui é de artistas contemporâneos. Como que vocês vão conseguir reconhecer artistas contemporâneos se na internet o que vendem é o belo de Michelangelo, o belo do clássico? Menos. Não precisa disso. A gente pode reconhecer a beleza mesmo nas ações do pecado. A gente pode reconhecer a beleza mesmo no túmulo. O que é a beleza do Cristo crucificado? Por que tem Cristo, o nosso Salvador, morto, e é por Ele que a gente reza, e é através dele que a nossa fé aumenta? Ele não podia estar ressuscitado sempre, no topo da igreja, mostrando a sua
a sua vitória, por que ele sempre aparece crucificado? A beleza ali, a gente nunca olha para o pecado quando a gente vê isso. A gente vê o sacrifício, a gente vê a virtude, a gente vê a beleza da virtude quando olhamos para Cristo. A gente não vê o pecado do homem em crucificar o nosso próprio Salvador. É isso que eu gostaria de convidá-los a ver nas obras. Tenta ver em Picasso a beleza, mesmo nas ações do pecado, do deslize. A minha obra, eu me inspirei particularmente por causa dessa passagem de Dante Alighieri. E aqui eu estou transmutando já o assunto, que é basicamente para inaugurar a exposição. Então eu gostaria de citar essa passagem para vocês compreenderem, talvez, o porquê que eu representei o que eu fiz ali. Dançando à destra, aos olhos se mostraram 3 damas, tão rubente uma parece, que chamas se acercassem a ocultaram. 3. Essas 3 são as 3 virtudes cardeais. A segunda, tão verde, resplandece. A primeira, que ele fala que brilha, é porque ela é branca. É a fé. A segunda, tão verde, resplandece, a esperança. Como composta de esmeralda bela, a candura da neve outra escurece. Essa é a caridade. Ontem o Danilo me corrigiu e ele estava certíssimo. Eu estava falando da ordem das virtudes e eu estava errado mesmo, porque começa pela fé. Só com fé você atinge a esperança, e com esperança você atinge a caridade. A caridade é a maior forma de amor. E talvez seja a forma que Dante Alighieri descobriu depois da morte de Beatriz, depois da morte da concupiscência, né, da confusão da paixão, de paixão com amor. A dança dirigindo se desvela, ora a branca, ora a rubra. O canto desta detém, apressa o passo ao querer dela. Isso a destra, lá no começo ele falou, a destra, né? A direita. A sestra, a esquerda, fazem outras 4 festas, de púrpura vestidas. Uma guia as outras e 3 olhos tem na testa. Meus amigos, tudo bem que a obra inteira do Dante Alighieri me inspirou. Só que foi essa passagem que realmente me fez uma imagem, e aí está o poder da imagem que a literatura carrega, que você só consegue ver na meditação da literatura, quando você realmente se deixa mergulhar na leitura, e aí você consegue compartilhar dessas imagens que o poeta e o escritor desenvolveu. Então, foi a partir dessa passagem que eu pensei, por que não uma dama que represente todas as virtudes? E aí eu fiz a obra que fiz. Bom, é isso. Alguma pergunta ou não? Até agora não teve, né? Também não deixei vocês perguntarem. Diga, Eduardo. Eu já passei do meu tempo, pelo amor de Deus. Talvez uma consecução de pré-requisitos, né? Concepção dessa leitura, porque a arte ela é como olhar para a realidade. A realidade ela não vem aqui limitada, descrita, com instruções, com manual de utilização. É verdade. A arte ela é jogada assim desse modo. Né? Então, por exemplo, a gente vê ali aquele beijo
Isso. no cano antigo, Tem. sim, é a história da arte inteira num rabisco, em algo que parece um rabisco. Muito bom. Isso. Isso é interessante de ver, sabe? Que aquilo ali é tudo 2D, porém aquilo ali é uma verdadeira descrição feita pelo artista de um beijo. A gente pode ver a descrição de um tipo de beijo, talvez o beijo que ele teve, né? Você sabe que você me falou uma coisa, você está falando da síntese, né? Isso aí seria uma síntese, né, dessa É. Não, isso. inteira. Daí eu digo só para puxar Sim, desculpa. sobre isso, há uma ordem para a gente ler há uma ordem de perguntas, assim, 4 perguntas, por exemplo, só estou sugerindo esse esquema de exemplo. Ah, eu não deixei a pergunta, né, a se fazer. Eu falei que ia finalizar com uma pergunta. E ainda bem que você me falou isso. Eu ia dever isso para vocês. Mas enfim, seria isso, assim, essa última coisa assim, que eu acho que Até se quiserem acender a luz, porque não vai dar sono, né? Ficar olhando para mim no escuro. Desculpa aí. É que eu não estou com o microfone, não, senão eu mesmo fazia. O que o Eduardo falou sobre a economia. Economia na poesia é algo que Horácio já recomendava na sua carta aos Pisões, é isso? Não. Nossa, eu sou péssimo. Enfim, quando Horácio fala sobre a poesia, a poética de Horácio, o romano, ele fala o seguinte, que existe algo que a gente precisa se ater, o poeta deve se ater, ele deve ser econômico na palavra. Ele também não pode ser aquele verborrágico que fica se estendendo para explicar uma coisa, né, que por mais que seja complexa, precisa de síntese, senão você perde o raciocínio. E outra, você perde a beleza, você perde o ritmo, se você é demorado, principalmente o poeta. Na obra de arte plástica, Eduardo, isso também precisa. Pablo Picasso ficou explorando a síntese da linguagem artística, visual, inúmeras vezes. E é isso que a gente vê quando a gente vai vendo. Se você pegar um catálogo de obra do Pablo Picasso, é um cara quase que uma criança que não parava de rabiscar. Isso é ruim? Por que isso seria ruim, meu Deus? O Ferreira Goulart dizia, a gente costuma condenar muito o artista. O artista, ele acha que de todos os culpados, é o menos vilão. Ele só está ali, no cantinho dele. Bom, com exceção daqueles que saem pelado na rua, né? Para dizer que é performance crítica, né? Mas esses artistas do fazer, eles são, né? Eles estão tentando, eles estão experimentando. Às vezes eles erram e às vezes eles acertam. Quando um artista ele tem um gênio como Pablo Picasso, ele acerta mesmo com a facilidade, mesmo com a síntese mais cabal possível, né? Como um bom escritor, um bom retórico ou um bom escritor, que numa frase ele consegue dar uma chapuletada em todo mundo e ainda explica meia dúzia de parágrafos, né? Isso é um bom escritor, a gente reconhece pela economia. E é bonito ver isso. Aí a gente fala, mas eu quero algo mais elaborado, porque a arte do Renascimento era assim, a arte do passado era assim. Mas aí o cara vai se esquecer que o Egito era assim, sintético, como você mesmo bem falou, né? Pablo Picasso retomou, ele foi atrás das máscaras africanas, da arte tribal. E aí ele começa a fazer aquelas demoiselles, né, de Avenue, são mulheres feíssimas, né, mas porque elas têm cara de elas têm cara de carranca, né? Elas têm aquela cara comprida que lembra a máscara africana. E Pablo Picasso estudou em cima dessas, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, e o ícone bizantino, o que ele é, se não uma síntese? Ele é uma simplificação, ele é uma economia, para dizer só o que importa. Que pecado tem isso? Então, vejam, a gente, são problemas que a gente acaba entrando, né? Na busca, é uma busca muito genuína, querer a coisa boa, querer apreciar o que é belo, isso daí é natural. Mas é natural também, outro ponto, o natural é a gente exagerar na dose. Então, olha, Eduardo, em primeiro lugar, a pergunta que eu digo que vocês devem fazer diante dos quadros. Porque arte, pense numa coisa muito ampla. Pense numa coisa muito ampla. Quando Marcel Duchamp foi aquele cara responsável por pegar o mictório,
né, colocar de ponta cabeça, levar para o museu, ele fez uma arte, ele que inaugurou a arte dos ready-mades, que é você pegar um objeto, só descontextualizá-lo, e nisso você acaba criando, né, de certa forma, a sua obra de arte através de um objeto industrializado. Aquilo tem um quê de arte. Por que não? É claro que tem um quê de arte. Sabe qual que é? É a sacada. É jogo de retórica. Isso está na arte. Isso está no texto que você lê, às vezes, de Fernando Pessoa. Quantos trocadilhos ele tem ali? Quantas sacadas ele tem? É como se você tivesse um recorte de uma poesia num objeto. Precisa vender isso daí a 10 bilhões e ficar fazendo ready-mades durante décadas? Não precisa. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Marcel Duchamp aproveitou, fez uma coisa interessante, é arte também, mas sabe qual é a pergunta que a gente deve se fazer? O quão arte é? É lógico, aí... Oi? É o... Não, eu falei René Viguier. Isso, René Viguier, que falou sobre a beleza. Sim. Não, é outro René. Eu também confundiria. Eu li os dois. Porque assim, eu daria a fórmula para vocês, porque é ruim a gente fechar as coisas em fórmula, mas é bom para o aprendizado, né? Pedagógico ali, para caráter pedagógico. Isso. Uma coisa que a gente não pode se pautar pelo valor econômico da obra. Isso daí é o maior erro de qualquer época. De qualquer época. Porque, primeiro que a moeda, ela muda, ela não é a mesma. A de hoje não é a de amanhã. Né? O cara dá valor a mais a uma coisa, isso tem muito mais a ver com a panelinha em que ele se colocou, ao mainstream em que ele está inserido, do que qualquer outra coisa. Não tem a ver com a qualidade artística. Na verdade, não tem a ver com a qualidade de quase nada. Né? Então, existe um livro do Mário Ferreira dos Santos que não foi republicado, só tem pela editora Logos, infelizmente. Né? Ela parece que tem ali, mas ela nunca fez né, ela tem um copyright deles, mas nunca fez essa publicação, infelizmente, que se chama Convite à Estética. Esse Convite à Estética, ele fala sobre o seguinte: existem 4 juízos que acaba existindo, né, do espectador em relação à obra de arte. O primeiro é o juízo de gosto, que é o mais imediato. De imediato você fala gosto ou não gosto. Talvez você mude isso mais para frente, mas, né, ele existe. O juízo de valor. O juízo de valor é, digamos assim, ou melhor, o juízo de valor é esse, eu gosto ou não gosto. O juízo ético é o seguinte: bom, eu acho que todos devem pintar dessa forma, né? Eu acho que... porque eu gosto. Ou quando você não gosta, eu acho que ninguém deve pintar dessa forma. Não só com base no juízo de gosto. Né? Existe um outro juízo, que é o juízo existencial, o que tem na obra e o que não tem. Se eu começar a pegar aqui essa obra de Gustave Doré, que foi o ilustrador da Divina Comédia, e falar para vocês: olha, aqui foi trabalhado com grafismo, existe a luz, a sombra, ele colocou compositivamente, ele fez isso daqui é juízo existencial. Eu estou falando do que tem e o que não tem na obra. Tá? E existe um valor transcendental, esse valor poético. É realmente aquela mensagem, o quanto que ela transforma o espectador. São 4 juízos. Talvez, através desses 4, a gente possa se guiar diante da obra. Mas tem que ter, no mínimo, esses 4. Vai ser muito problemático se você só usar, por exemplo, o juízo do gosto, que é o mais pertinente. Né? Não pode ser também um juízo muito utilitário. A obra é complicada se a gente quer que ela sirva para moralizar alguém. Tem que tirar um pouco isso da cabeça, porque quem usa arte para política pensa dessa mesma forma. Ele acha que está moralizando.
Só que ele não chama do mesmo nome, né? Eles acham que moral não existe. O que existe é fazer o certo ou fazer o errado na política, né? Para a sociedade, todo aquele papo furado. Então, esses são alguns, né? Talvez esses 4 eixos sejam, pelo menos, um ponto de partida, e ler essa obra é extremamente elucidativo, né? Convite à estética. Então, eu convido vocês a lerem também. É isso, pessoal.